Imagine acordar amanhã e tudo aquilo que você ama desaparecer. Não uma coisa, não aos poucos, mas tudo. Seus bens, sua casa, seu futuro. E então, o que restou do seu coração será arrancado com a perda dos seus filhos. Agora imagine, mesmo com o corpo fraco, com a alma em pedaços, com o silêncio de Deus machucando, você ainda olhar para o céu e dizer: eu confio em ti. Essa não é uma história de vitória rápida. É uma história de dor longa, de noites sem respostas, de fé quando tudo manda desistir. Hoje você vai conhecer a história do homem que perdeu tudo, menos a fé. Esta é a história de Jó. Muito antes de reis famosos, antes de profetas conhecidos, antes de grandes guerras, vivia um homem simples na terra de Uz. Seu nome era Jó. Jó não era famoso, não fazia discursos, não buscava reconhecimento, mas Deus o conhecia. Jó era um homem justo, temia a Deus e se afastava do mal. Ele acordava cedo, trabalhava com as próprias mãos, cuidava da família, respeitava seus servos. Sua riqueza não estava apenas nos rebanhos, mas na maneira como tratava as pessoas. Ele ajudava os pobres, defendia os fracos, era honesto quando ninguém estava olhando. E isso fazia diferença no céu. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. A casa era barulhenta, cheia de risadas, cheia de passos correndo pelo chão. Seus filhos se reuniam para comer, as filhas traziam alegria. Era uma família unida. Jó observava tudo com gratidão. Mas toda vez que havia festa, Jó fazia algo especial. Quando a alegria acabava, ele se levantava cedo, construía um altar, oferecia sacrifícios e orava. Ele dizia em seu coração: talvez meus filhos tenham errado sem perceber, então eu vou interceder por eles. Isso não era medo, era amor. Jó não fazia alarde da fé, ele vivia a fé. Enquanto muitos falavam, Jó praticava. Enquanto muitos aparentavam, Jó era. E Deus via tudo. Cada oração silenciosa, cada atitude correta, cada escolha difícil. E foi isso que levou o nome de Jó a ser mencionado no céu. Em um momento que Jó jamais viu, algo aconteceu na dimensão espiritual. Deus falou: você observou o meu servo Jó? Não era uma pergunta comum, era um testemunho. Não há outro como ele na terra, homem íntegro, justo, que teme a Deus. Mas uma voz se levantou, uma voz fria, cheia de acusação. Será que ele te serve sem interesse? Silêncio. Tire tudo dele, e ele vai te amaldiçoar. Essa era a aposta, não contra Jó, mas contra a fé verdadeira. Tudo aconteceu num único dia. O sol ainda estava alto quando o primeiro mensageiro chegou correndo. Jó, os bois foram roubados, os servos mortos. Antes que Jó pudesse reagir, outro veio. Fogo caiu do céu, as ovelhas foram consumidas. Outro. Os camelos foram levados, não sobrou ninguém. O coração de Jó já sangrava, mas o golpe final ainda não tinha vindo. O último mensageiro chegou sem forças. Seus olhos não conseguiam encarar Jó. Seus filhos estavam reunidos. Silêncio. A casa caiu. Silêncio maior. Eles morreram. 7 filhos, 3 filhas, nenhum vivo. O mundo parou. Jó caiu no chão. Rasgou suas roupas, raspou a cabeça. A dor não tinha palavras. Mas então, no meio do caos, Jó se ajoelhou e adorou. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele perdeu tudo, mas não perdeu Deus. A fé permaneceu, mas a prova não terminou. Jó foi ferido, feridas abertas, da cabeça aos pés. Dor constante, noites sem descanso. Ele se sentava sobre cinzas, usava um caco de telha para aliviar a dor. O homem mais rico agora era um homem quebrado. Sua esposa olhou para ele, cansada, ferida também, e disse:
Você ainda mantém sua fé? Amaldiçoa esse Deus e morre. Mas Jó respondeu: aceitamos o bem de Deus, não aceitaríamos também o mal? Isso não era frieza, era fé madura. 3 amigos ouviram falar da dor de Jó. Vieram de longe. Quando o viram, não o reconheceram. Sentaram-se no chão, choraram, ficaram em silêncio por dias. No começo, o silêncio era amor, mas o silêncio acabou. Vieram as acusações. Você pecou. Deus está te punindo? Confesse. Cada palavra era uma ferida nova. Jó chorava. Eu não fiz nada para merecer isso. Mas mesmo questionando, ele não abandonava Deus. Jó gritava, chorava, questionava, mas dizia: mesmo que ele me mate, nele esperarei. Isso não é fé fraca, é fé testada no fogo. As noites de Jó eram longas, o corpo doía, as feridas queimavam, o sono não vinha. Ele se revirava na terra fria, olhava para o céu e não ouvia a resposta. Não havia voz, não havia sinal, apenas silêncio. E o silêncio, às vezes, dói mais do que a dor. Jó não entendia, não via sentido, mas continuava falando com Deus, mesmo sem ouvir nada. Em meio à dor, Jó começa a perguntar: por quê? Por que os justos sofrem? Por que os maus parecem prosperar? Por que Deus fica em silêncio quando mais precisamos? Essas perguntas não eram rebeldia, eram o grito de um coração ferido. Jó não estava negando Deus, estava buscando respostas. E isso Deus não desprezou. Os amigos continuavam falando. Cada um achava ter a resposta certa. Cada um apontava uma causa diferente. Mas nenhum deles sentia a dor de Jó. Eles falavam de Deus sem ouvir Deus. Jó, ferido, dizia: vocês são médicos que não curam. Suas palavras só aumentam a dor. Às vezes quem mais machuca não é o inimigo, mas quem deveria consolar. Chega um momento em que Jó não pede mais explicações. Ele pede apenas justiça. Se eu pudesse falar com Deus, se eu pudesse apresentar minha causa. Jó não queria fugir, não queria se esconder. Ele queria um encontro, mesmo que doesse. E então, quando ninguém esperava, o céu muda. O vento começa a soprar forte, a areia se levanta, o chão treme. Um redemoinho se forma no deserto. Não era uma tempestade comum, era a presença de Deus. Do meio do redemoinho, uma voz, não suave, não delicada, uma voz poderosa. Quem é este que escurece meus planos com palavras sem conhecimento? Silêncio total. Deus continua: você estava lá quando lancei os fundamentos da terra? Você conhece os limites do mar? Você sustenta as estrelas? Não eram perguntas para humilhar, eram perguntas para lembrar: Deus é Deus. Deus não explica o sofrimento, Ele revela a sua grandeza, mostra o universo, a criação, o controle absoluto. Jó entende. Nem tudo precisa ser explicado. Algumas coisas precisam ser confiadas. Diante da presença de Deus, Jó cai. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ele se arrepende, não de pecados ocultos, mas de achar que poderia compreender tudo. Humildade nasce quando encontramos Deus de verdade. Depois que Deus fala, não há mais acusações, não há mais perguntas. Há paz. A dor não some de imediato, mas o coração descansa, porque Jó agora sabe: Deus sempre esteve ali. Deus se volta aos amigos de Jó. Vocês não falaram corretamente a meu respeito. Eles achavam que defendiam Deus, mas não entenderam o coração dele. Deus pede que Jó ore por eles. O homem ferido agora intercede, e Deus aceita a oração de Jó. Quando Jó ora, algo muda. A restauração começa no invisível. Deus devolve a alegria, depois a provisão, depois a vida. Nada é apressado.
tudo é completo. Jó recebe o dobro de tudo. Mais rebanhos, mais terras, mais recursos. Mas isso não é o mais importante. O maior presente era a paz. Deus dá a Jó novos filhos, 7 filhos, 3 filhas. E a Bíblia diz que as filhas de Jó eram as mais belas da terra. Isso mostra algo profundo. Deus não apenas devolve, Ele faz melhor. Jó vive muitos anos, vê filhos, vê netos, vê gerações. Aquele homem que sentou nas cinzas, agora senta em paz. Jó nos ensina que fé não é ausência de dor. Questionar não é negar. Silêncio não é abandono. Deus não prometeu a ausência de sofrimento. E assim termina a história de Jó. Ele perdeu tudo, mas não perdeu a fé. Essa história nos lembra que o silêncio de Deus não é abandono e que a dor não é o fim da história. Se hoje você está passando por um tempo difícil, permaneça, porque Deus ainda está escrevendo a sua história. Se essa mensagem falou com você, deixe seu like, verifique se você já está inscrito no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Que Deus te abençoe.